Bom dia! Não importa a hora do dia, importa que o dia tem que ser bom. E estamos então começando agora mais uma live do Eis-me Aqui Mulheres. E hoje com um tema muito popular, onde todos têm uma experiência aí para contar sobre amor e paixão. Mas como é que pode duas palavrinhas tão conhecidas, tão faladas, tão citadas, muitas vezes não vividas diariamente com qualidade, na sua melhor versão, será que conhecemos e sabemos na prática o que precisamos saber sobre amor e paixão? Pois é, essa live, ela quer trazer para você um novo olhar, uma maneira diferente de viver o amor e a paixão, que com certeza a nossa intenção, a minha e das convidadas, é te trazer paz, te trazer felicidade, tranquilidade, muito amor, se sentir amada, mesmo em situações muito difíceis, em situações bem complicadas. E antes mesmo de chamar aqui as nossas convidadas, eu preciso te falar um pouquinho, até para você entender e aonde nós queremos chegar lá no final dessa bate-papo, dessa conversa toda. Fica com a gente até o final, mas já de cara no início, por que você vai ouvir, por que você vai ficar aqui com a gente e escutar esse bate-papo sobre amor e paixão? O que tem de diferente? Bom, você sabia que já de início, quando a gente nasce, as nossas necessidades básicas, que nós precisamos, né, nos alimentarmos, nós precisamos ter uma higiene, a gente precisa de afeto, porque é fato, é real, né, é uma história até que eu soube, e muitas pessoas aí da área da saúde podem estar trazendo e confirmando, até mesmo falando aqui nos comentários também, que, vou dar um exemplo, uma jovem adolescente, ela teve um bebê e ela então dava de mamar para esse bebezinho, né? Geralmente o bebê estava no carrinho ou deitado no sofá do lado dela, enquanto aquela adolescente, ela crescia, né, vendo televisão, vendo série, e aquela criança sempre quando tinha um chorinho ia lá, tinha sua higiene, era trocada sua fraldinha, e aquela criança foi crescendo. Mas sem o vínculo, sem aquele chamego do colo, da amamentação, sem aquela troca de olhares e conversa, aquela criança, ela cresceu, ela sobreviveu, mas ela não desenvolveu. Desenvolveu cognitivamente. Ela não conseguiu aprender com a experiência, ela não conseguia desenvolver a fala e com o passar do tempo ela foi dada até, acreditem, como autista. Por quê? Porque aquela criança não conseguia, não tinha o exemplo e o vínculo, o afeto, ele faz muito por nós, ele nos ajuda a nos desenvolvermos, ele ajuda a fazer com que a gente aprenda muito, inclusive diante de situações estressantes, estressoras, como saber lidar essa questão de saúde emocional. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre o amor nessa área também de alimento, também para nossa alma, para o nosso espírito. Então, como assim? Amor e paixão, tem mais coisa para saber que eu não sabia, sempre vai ter, a gente nunca vai conseguir saber sobre tudo, né? Não tem como, a gente sempre vai ser limitado a um pouquinho de conhecimento. Então, eu quero chamar as nossas convidadas, hoje duas convidadas que, para mim, assim, todas as convidadas são especiais, são pessoas que eu tenho muito carinho e admiração, mas essas duas eu preciso falar delas um pouquinho mais na introdução, porque são pessoas que fazem parte da minha história, inclusive me amam, né, e me amaram durante um tempo aí, me cuidando, porque são minhas pastoras, pessoas que andaram comigo, que cuidaram de mim e ainda cuidam e fazem parte da minha vida. A primeira convidada é a pastora Ignez Massocato. Ela foi minha pastora, gente, nos primeiros 10 anos de caminhada aí, né, nessa busca por Jesus, por aprender mais, como viver, como fazer do Senhor. E ela liderou durante muitos anos uma escola de formação de líderes, a formação MQCC, onde líderes eram treinados
para o Ministério Infantil e aprendiam muito também sobre essa questão aí que a gente vai estar falando sobre o amor na prática e no ensino. Olha aí ela! Minha amada! Ah, eu ainda estou te apresentando, eu ainda estou falando aqui para o pessoal quem é a Ignez Massucato, com esse nome lindo europeu aí, e não falei para eles ainda que mais recentemente na tua história, né, além de tu ter muita história para contar aí de aconselhamento, de formação de líderes, também tu teve uma vivência, né, na prática e lá na Europa, morou na Europa. Por quanto tempo tu morou lá, Igui? Eu morei 3 meses, depois eu voltei, fiquei 3 meses, depois eu fui, fiquei mais 3 meses, e aí a pandemia chegou, senão eu estaria lá. Aonde que tu morou? Conta pro pessoal aí, pro pessoal ficar, puxa vida. Bem, para ficar bem, Oslo, bem no frio. Bem, eu já tava lá no frio, mas é um lugar lindo, né? Mas aonde que, como é que é? Qual lugar, Igui? Oi? Qual era o nome do lugar? Oslo, é a capital da Noruega, Gente, olha a coisa em chique Oslo. isso. Eu não sei nem repetir, né? É um lugar muito chique. Tem que ver as fotos, depois segue lá o Facebook da pessoa para ver que coisa mais linda. Faz jus a essa elegância. Algumas fotos. E que conta para o pessoal aí, fala um pouquinho daquilo que vieram na tua cabeça. E a gente procura não conversar muito, não ficar falando em off aqui, né? Não preparar para ser aquela coisa bem do coração, bem assim, de Sim. Deus para vocês. Então, o que vem na tua mente? Fala um pouquinho sobre amor e paixão. Quer falar da diferença, da semelhança, como tu quiser. Tati, é um prazer estar com você. Você sabe que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Como diz o meu netinho, assim, o infinito e o além. Tá? E eu sabe que eu lembro de ti, Tati, um dia que vocês vieram nos trazer em casa da igreja e que eu estava falando, eu disse assim, Tati, porque você já era todo inclinado ao evangelismo e tal, e eu disse, Tati, quem sabe você faz jocum? E aí você diz assim, nossa, isso parece... Eu? E aí eu disse, ai, Deus. E eu lembro dessa De tua nada, né? reação. E eu nunca imaginei que você fosse se tornar uma grande missionária como que você é, você e o Rodrigo. O Rodrigo já tinha, assim, mais, né? Mas vocês, assim, são os nossos pupilos, que nem eu digo assim. Eu amo vocês incondicionalmente, tá? Oi, Iggy. Falando já em amor. Deixa eu contar aqui um parênteses rapidinho, porque o pessoal não sabe dessa história, mas o nosso primeiro acampamento missionário que a gente foi para trabalhar foi com a IG, gente. A IG estava liderando lá, né? E a gente foi lá para ajudar. O Rodrigo foi cuidando dos meninos, eu das meninas, e foi num lugar, gente, eu não vou nem entrar em detalhes, mas um dia, quem sabe, a gente não faz uma live só apontando desse treinamento lá. Mas foi uma escola, na verdade, né? Foi muito legal, muito bacana mesmo. Seu Pirilampo. Nunca esqueci do Pirilampo. Amiga. O sapo sujo. Muitas histórias, muitas histórias. Dos inúmeros acampamentos que a gente fez, das infinidade de crianças que a gente trouxe para Jesus e da quantidade de crianças que foram batizadas no Espírito Santo nesses acampamentos. Era um desafio. Eu sempre digo assim, ó, se o Conselho Tutelar me visse naquela época, eu seria uma pessoa presa. Porque era muita loucura que a gente fazia. A gente pegava 2, 3 ônibus e enchia de criança, e a polícia rodoviária nos parava por pneu careca, não por 3 crianças num banco só. Pior, né? Era uma loucura. De empenhar meus documentos na polícia rodoviária para poder passar com as crianças. Eu digo, na volta eu pego, para a gente poder... É uma loucura. Só Deus. E hoje, assim, a Tati, incrível, porque o que tem de frutos desses trabalhos maravilhosos
né, que Deus nos dava uma direção assim muito desprovida assim de qualquer recurso, né? Deus nos dava uma direção e a gente ia pelo mover do Senhor mesmo, porque se fosse olhar assim por coisas recursos para a gente fazer, a gente não teria feito, né? Era Então, tudo assim, ó. Era tudo feito com tesourinha, papel colorido, recorte, colagem. Eu ia fazer um coração para começar a live hoje. É mesmo pensamento aqui, ó. Depois eu pensei assim, não, eu não vou fazer isso. Eu achei que era vermelha agora. Deixa o mico para mim. Deixa pra você. Amo essas tuas como é que é? Didática, né? É uma didática, né? Recursos que você usa. Acho maravilhoso. E não podia ser diferente, porque eu estou aqui, ó, com a minha Bíblia de recursos infantis, maravilhosa. Ai, as fitas coloridas. Olha, Tati, isso daqui, ó, eu que faço. Eu sei, eu tinha uma maravilhosa. Tinha de tudo. Um plano de salvação. Você evangeliza uma criança com isso. Só com isso daqui, ó. Muda vidas. Essas fitas aí tem uma história de amor, onde a criança escuta pela primeira vez, ela passa adiante, ela não é mais a mesma pessoa. E é lindo. E aí que confeccionava, eu me lembro, chaveiro, broche, nossa, pulseirinha. Agora eu não ando mais de ônibus, porque a pandemia não nos permite mais, né? Então as pessoas de uma certa... depois da adolescência não conseguem mais andar de ônibus, né? Então tem que se cuidar. Mas eu sempre tenho na minha bolsa ou um chaveirinho, ou uma fitinha, alguma coisa do livro Sem Palavras. E eu amo quando uma criança senta perto de mim, porque aí eu tenho um recurso para falar com ela, entendeu? Acho isso maravilhoso. Aí, mas uma história de amor para contar também, ó. Eu nunca deixo de ter na minha bolsa um recurso, porque quando você... Agora eu não tenho pego o ônibus, né? Mas quando você entra num ônibus e tem uma criança chorando, eu adoro fazer um agradinho, amo fazer um agradinho, porque através disso eu tenho um gancho para poder falar do amor de Jesus para aquela mãe, para aquela criança. Então, isso é comigo. A minha vida inteira fiz isso e continuo fazendo quando eu posso agora. Mas, assim, ó, Tati, eu queria só ler um texto da Palavra de Deus para, talvez esse texto assim seja um dos mais lindos que eu acho na Palavra de Deus, até porque eu acho toda a Palavra de Deus linda, né? Mas eu queria ler só Coríntios 13, para nós refletirmos alguma coisa sobre o amor do Pai, tá? Sobre o amor, de que Ele nos ama. Deixa eu falar, o amor dele é tão... Só antes de tu ler, eu vou pedir para o pessoal que está aí na live para abrir não só os ouvidos físicos, mas aquele ouvido lá da alma, abrir a mente, os pensamentos, porque essa é uma palavra que ela se renova e ela sempre traz uma mensagem, não só para aquele momento que a gente está vivendo, mas para o futuro. E, inclusive, cura o passado. Essa palavra, ela é terapêutica. Ela é aquela que alimenta o nosso ser por completo. O corpo, a alma e o espírito. Então, por favor, quem está nos acompanhando aí, vale muito a pena. Depois, se você quiser ir lá na palavra, acompanhar, é aquela que vale... Inclusive, foi cantada pelo Renato Russo, né? Quem gosta de Legião Urbana. Então, tá aí, vamos lá. Tá, então eu quero ler do 1 até o 13, tá? Eu quero ler o 13 até o 13, tá? Tá bom. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Amém? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé
a ponto de transpor os montes. Se eu não tiver amor, nada serei. Amém? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufama, não se ensoberbece. O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura o seu interesse, não se as espera, não se ressente do mal, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, muito falada nos nossos dias, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço e em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre três, porém, a maior destas é o amor. Amém? Lindo, lindo. Poderoso demais. Poderoso demais essa palavra e ela se renova a cada dia, a cada dia. Não tem como nós lermos a palavra de Deus e ela não se renovar, porque o Espírito Santo nos traz essa revelação constantemente, ele nos traz a essa reflexão diária das coisas de Deus na nossa vida. Não tem como nós olharmos a palavra de Deus e compararmos com tudo que está acontecendo e não vermos Deus nessa palavra. Não vemos o amor de Deus nessa palavra. Nós vemos o amor de Deus se renovar a cada instante, a cada minuto. E hoje eu anotei assim, o que é o amor? O amor que nós entendemos por amor. O que é o amor? O amor é um sentimento mais profundo e duradouro e estável, baseado numa relação de reciprocidade e cuidado com a pessoa amada. O amor. Mas agora, o amor de Deus, ele é mais do que isso. Ele é incondicional. E nós vemos lá em João 3,16, ali está explicado o amor de Deus. Qual o tamanho do amor de Deus para conosco? Que ele teve que olhar para o filho único. Quem faria isso? Você faria isso pelo Samuel, pelo Davi? Olha, antes de ter filhos, eu até achava que sim. Eu acreditava que sim. Hoje, olhando para os meus dois gurizitos, Deus realmente é insuperável, não tem explicação. É impossível nós fazermos isso. Agora você imagina o amor que Deus nos ama. Que ele teve que olhar lá para Jesus e ter dito assim, ó, não tem como. Agora é você que vai ter que ligar essas pessoas a mim novamente, porque nós estávamos desligados da presença de Deus por causa do pecado. E aí, Deus demonstra o seu grande e infinito amor através do seu Filho. João 3,16, esse versículo assim é o resumo da Bíblia toda para mim, né? Toda a Bíblia é um resumo maravilhoso, né? Mas João 3,16, ele fala que porque Deus amou, ele ama, né? Que deu o seu único
Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, nós estamos vivendo, eu digo assim, nós estamos vivendo dias em que talvez reconheçamos mais ainda o amor de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. E eu sempre falava que haveriam dias difíceis, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver esses dias difíceis. E estão aí, né? E eu digo que nós temos que ter os nossos olhos para Israel nesse momento, né? Vamos cuidar as notícias que estão acontecendo ali, para que a gente não se estribe só no nosso conhecimento, né? Que nós possamos olhar e ver o que está acontecendo aí fora e aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que vai continuar fazendo na nossa vida. Então, nós vemos que esse amor de Deus, ele jamais vai nos deixar. Jamais, 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 né? Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Olha só, você está falando de um amor aí que muitas pessoas já ouviram falar, muitos conhecem, né, esse amor, e muitas pessoas podem estar se questionando, perguntando, ouvindo aqui a nossa live. Tá, elas estão falando de um amor que está lá na Bíblia, está lá num livro antigo, está lá num texto de tanto tempo atrás. Elas estão comparando o exemplo de amor de pais, né, em relação aos filhos, mas aquelas pessoas que nasceram e não receberam esse afeto, não receberam esse vínculo, não receberam um ensino moldado em amor, pessoas carentes realmente desse amor, não somente como sentimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A maioria das pessoas, a gente inclusive usa, né, esse símbolo assim do coração, porque a gente associa amor a sentimento. Eu sinto muito amor por ti, né? Ai, como eu te amo. Algumas pessoas têm dificuldade de falar, porque isso é muito forte, eu não posso falar que eu te amo. Inclusive usam eu te adoro, né? Que hoje a gente vê assim, que é uma banalização. Não vamos nem entrar no mérito, né? Se é certo ou errado. Se diz o Davi estava falando, mãe, por que a gente não pode falar eu adoro? Filho, depende de como tu vai colocar no teu coração. Eu vejo que hoje a grande maioria das pessoas falam eu te adoro, no sentido de eu gosto muito de ti. E não é isso que a gente está falando. A gente quer falar do verdadeiro amor, que não é um sentimento, ele é uma ação. Como assim? Como é que a gente pode amar alguém que a gente nunca viu? É possível isso? E aí? Eu posso me sentir amado sem nunca ter recebido amor? Isso existe? É real? Pode ou não pode? Se nós formos olhar a maneira como muitas crianças são criadas hoje, né, nos seus ambientes familiares, eu não me refiro só a crianças mais carentes, não, mas eu me refiro às crianças de classe alta, né, que que elas não recebem um tratamento de amor, de carinho dos pais. De atenção, né? De atenção, porque os qualidade de tempo. Eles não têm mais tempo para os seus filhos, na verdade, eles não têm mais tempo para com eles. O tempo deles é muito limitado, e quando eles estão em casa, ainda eles deixam a desejar com relação à criança, porque ou entregam para ela um tablet ou um iPad, né? E aquela criança, ela fica tão limitada àquilo que daqui a pouco tão pouco ela quer conversar com os pais também, porque ela já aprendeu que ela por si só. Então, ela é uma criança carente, ela é uma criança necessitada de afeto, né? Que afeto é carinho, é contato, é o beijinho, é o abraço, eu te amo de verdade, sabe? Eu chegar para... Os pais não têm mais tempo para isso. Então, nós temos uma geração de crianças assim... como é que eu vou dizer assim? Abandonadas... afetivamente, sabe? Deixadas.
efetivamente o afeto deixado de lado, não recebem isso. Então, eu vejo assim que na classe alta, eu acho que mais complicado ainda do que na classe baixa, porque as pessoas de menos favorecidas, elas sabem, como elas não conseguem dar presentes e viagens e coisas importantes que o dinheiro pode comprar, né? Que o dinheiro compra, então elas sabem dar aquele afeto, aquele carinho, aquele aconchego, sabe? Não conseguiu comprar, vamos colocar Páscoa, não conseguiu comprar um chocolate de Páscoa, mas ela sabe dizer assim, olha, vamos fazer um almocinho diferente, vamos fazer uma coisa diferente, hoje vamos na pracinha, vamos aqui, vamos ali, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu vejo que essas mães se esmeram ainda em dar afeto, dar carinho para essas crianças, mas na classe alta isso não existe. Quem acaba fazendo isso muitas vezes são as babás, né? As vovós que pegam os netos, às vezes, nem sempre, né? Que acabam dando esse tipo de amor. Então, como que uma criança dessa vai amar a Deus se não tem quem fale de Deus para ela? Como que ela vai ter um amor? Como que ela vai receber o amor de Jesus no coração dela se ninguém entrou lá para falar do amor de Jesus? E eu te digo, Tati, com toda a certeza do meu coração, não tem quem leve Jesus para essas crianças. Não tem. É muito difícil você evangelizar uma criança que está naquele seu condomínio. Que tem tudo. Que preenche o lazer, que preenche os olhos, que ocupa o tempo dela o tempo todo, está sempre com atividades que não são o vínculo, né? De afeto e de amor. E aquele condomínio que as pessoas não têm acesso àquele condomínio. Ainda mais hoje, né? Hoje, deixa eu só fazer uma comparação. E hoje nós temos muitos adultos assim, que nós somos um condomínio fechado, que nós já criamos muros ao redor de nós, porque nós construímos barreira, onde muitas vezes estamos estressados, ansiosos, né? Aqui no Brasil, dados da OMG, da Organização Mundial de Saúde, né? Onde maior índice de depressão e de ansiedade, justamente por causa dessa falta de vínculo, de afeto e de amor. Se a gente passasse mais tempo de qualidade uns com os outros, tempo de olho no olho, bater um papo, de conversar, de a gente ouvir, de se colocar no lugar do outro, de ir lá e conversar com uma amiga que está um tempão em casa, naquela rotina alucinante, né, de cozinhar. Hoje a gente tem escutado tantas pessoas aí falando, nossa, todo mundo está falando que a quarentena tem sido ótima para rever vários conceitos, mas agora que já estabilizou uma nova rotina, pessoas enlouquecidas, porque elas estão realmente assim, não aguentam mais, quase pirando e surtando, porque trabalham muito, mas não estão preenchendo, né, o seu tempo com esse amor. E esse amor de qualidade é um amor que eu quero agora trazer algumas histórias práticas para as pessoas entenderem que amor é esse que a gente está falando. Porque o amor de Deus, ele faz a gente olhar para o outro sem julgar, né? Jesus, ele era amigo dos cobradores de impostos, daqueles que eram ditos de má fama, né? Daquelas mulheres que ninguém queria conversar com elas. E ele ia lá e ele falava com as pessoas, ele tinha tempo de qualidade com as pessoas, porque ele via potencial e sabia que aquelas pessoas precisavam justamente disso que a gente está falando. Exato. Precisavam de tempo de qualidade. E aí eu quero contar uma história. Eu vou começar contando, tu vai falar uma história que eu soube, não foi nem por ti, porque tu me indicaste a doutora Gerda para ser a pediatra dos meninos, que tinha sido a pediatra do Lucas, da Dani, e eu fui lá, ela é uma senhora, uma alemã, cheguei lá, uma alemoa, né? E eu pensei, meu Deus, com esse nome, né, essa senhora vai ser uma fera, né? E quando eu chego aquela pessoa incrível, jovem de mente,
com um olhar, assim, ó, apaixonado pela vida, apaixonado pelos filhotinhos dela, que ela chamava, né, os pacientes de filhotinhos. E um dia ela perguntou, quem é que te indicou? Eu assim, quem me indicou foi a Inês. E ela lembrava de ti, lembrava do Lucas, e ela me trouxe uma história que tu nunca tinha me contado. Foi a Gerda que me falou, eu soube pela Gerda e eu quero que tu conte. Que história é essa que tu chegou lá com uma criança quase morta nos teus braços e tu chorando disse para Gerda, vamos salvar? Que amor é esse? Que empatia é essa? Que move o mundo, que faz uma pessoa... Né, porque ele está vivo hoje, pai de família, estou sabendo, a Gerda me contou, mas me conta. Como é que tu pôde amar uma família, uma mãe, um menino que foi... Conta essa história, por favor. Ai, Tati, meu Deus, são tantas histórias. E essa do Maico, assim, para mim, Maico Silva da Silva. Eu estava na igreja e era um pós-ensaio do grupo de louvor que nós ensaiávamos às tardes e eu tinha o Lucas com 3 aninhos, talvez, um pouco menos. E eu tinha uma menina que cuidava, a Tita, era uma menina que cuidava do Lucas para mim. E eu estava lá embaixo, tipo assim, querendo uma mazinha e tal do Lucas, e chegou um rapaz chamado Paulo, e o Paulo faleceu faz uns 4 meses, 4, 5 meses que ele faleceu, o Paulo. Chegou o Paulo para mim com um bebê que era sobrinho dele, um bebê enrolado nos panos, e ele olhou para mim e disse assim, Ig, toma, ele fez assim, toma. Ele disse assim, eu não sei mais o que fazer com essa criança. E eu peguei aquela criança, eu olhei para aquela criança e eu disse para o meu bem, eu digo, bem, vamos ali no hospital Santo Antônio, que era aqui na Zona Norte, pela Cairu, por ali, por aquela região ali. E ainda está ali o prédio abandonado hoje, porque agora ele está lá no complexo da Santa Casa, né? E levamos lá, e tinha um médico de plantão, e quando esse médico, ele me perguntou o que eu era dessa criança, eu falei para ele que eu estava na igreja, e que entregaram essa criança para mim, disseram faça alguma coisa por ela, porque nós não sabemos o que fazer, nós não temos condições de fazer nada com essa criança. E eles pegaram esse doutor examinou essa criança. Examinou essa criança e ele olhou para mim e disse assim, não tem o que fazer. Ele disse assim, eu disse, como, doutor, não tem o que fazer? Digo, tem sim o que fazer. Ele disse, não tem o que fazer. Ele disse assim, quer um conselho? Leva para casa que essa noite ela vai morrer. Bem assim ele falou para mim. Bom, eu não sabia o que fazer com aquela criança. E aí eu olhei para o meu bem e digo, bem, eu vou levar para cá. Meu bem é o Clédio, viu, pessoas? Eu digo, vou levar para casa. Vou levar para casa. Aí veio uma tia desse menino junto aqui para casa. Aqui, exatamente nesse quarto onde eu estou agora. Que se chama Mara. E aí trouxemos ele para cá. Só que, Tati, assim, ó, ele tinha feridas assim, em todo o corpinho, toda a bundinha, carne viva. Sabe o que é isso? Carne viva. Num bebê. E aí eu tirei o Lucas daqui, coloquei o Lucas no outro quarto e arrumei a caminha do Lucas para ele. E eu e a Mara passamos. Eu disse para a Mara assim, digo, Mara, nós vamos fazer uma vigília de oração. Nós não tínhamos telefone em casa, naquela época era até difícil ter telefone em casa. Eu desci, fui no orelhão, liguei para a Gerda. Digo, Gerda, liguei para a casa dela, né? Porque quando o Lucas ficava ruim com o zite dele, eu ia lá na casa dela. Eu pegava o Lucas lá para visitar. Ela é uma mãezona que não tem palavra. Para ela, e disse assim, Gerda, eu tô com uma criança assim. Ela falou, quem te atendeu? Eu digo, foi o doutor Gentil. Ela disse, Baik, ela fez assim, o doutor Gentil é o meu professor. Se ele te disse isso, então te prepara, ela fez assim, sério. Eu vim para casa, eu entrei dentro desse quarto e eu disse, Deus, eu não aceito essa sentença de morte.
Digo, em nome de Jesus, nós começamos a orar, eu e a Mara. Começamos a orar e repreender o espírito de morte na vida dele. A gente colocava o rostinho bem pertinho dele para ver se ele estava respirando, porque ele não tinha mais movimentos, nenhum. Ele tinha 9 meses e ele pesava 2,9 kg. Um barrigão assim, ó. Assim, ó. Um barrigão assim, ó. Ele tinha peso de bebê prematuro, que bebês nascem prematuros com esse peso, e ele estava com 9 meses. Eu me lembro que a Gerda disse que ele estava desnutrido, que não tinha, era de conta-gotas que vocês alimentavam, e tu, né? Ela te disse que tinha que fazer, levou para casa e vai, vai, de conta-gotas, de tanto em tanto tempo, vai colocando ali, e foi, né? E ele sobreviveu. Aí, quando eu desembrulhei na frente da Gerda, a Gerda olhou e chorou. A gente se abraçou, choramos juntos. E ela olhou para mim e disse assim, Ig, vamos criar? Digo, vamos criar. Ela me deu as pomada para passar na bundinha, ele estava em carne viva. E ela me deu as medidas do leitinho, leite de vaca de saquinho, que ela sempre usou esse tipo de leite, nada de fórmulas, fervido com água, que tinha que diluir, e de conta-gota, de 20 em 20 minutos, sério, de 20 em 20 minutinhos. Meu Deus. Criamos, Tati, tá lá um moço evangelista, casado com filho. Eu digo, pena que na época a gente não tirou foto para depois, que era horrível, não tinha como tirar foto, sabe? Eu não tive nem coragem de tirar foto, de tão precária que era a situação dele. Ele ficou aqui conosco bastante tempo. Aí depois a Mara, que era a tia dele, aí a Mara assumiu ele, mas ele mais convivia com a gente do que propriamente com... E depois teve uma época que os pais desse menino se converteram, né? A gente orando. Os pais desse menino, tanto a mãe quanto o pai converteram, e aí ele foi devolvido para a família, ele foi criado depois, já com 10, 12 anos para a família, e a família hoje, os pais são cristãos, e a família toda converteu, entendeu? A família toda, pelo milagre da vida do Michael. Ig, olha só, a gente tem muito mais histórias, né? Eu fico muito feliz por tu ter trazido aí um pouco do teu conhecimento, das tuas histórias, né? Eu vou chamar a Karina também para estar conversando um pouquinho com a gente, mas eu quero te dizer que eu te amo, eu te admiro muito, que é uma pessoa muito importante na minha vida, tu sabe disso, né? O dia que tu entrou lá naquele hospital para me visitar na UTI, né? Tu e o pastor Clédio, vocês mudaram a atmosfera daquele quarto e vai encher o meu ser de muita alegria, e eu sou muito grata pela vida de vocês e por essas histórias e por tantas outras aí que não deu tempo da gente contar, mas por vocês viverem o amor e vocês serem amor na vida de muitas pessoas, né? Então, infelizmente, ó, me despeço aí com um beijo gigantesco, com lágrimas nos olhos, que eu sou uma chorona. Mas é de amor e de carinho. Amém. Estaremos orando por todos. Nós temos a oração da janela às 10 horas agora, onde nós oramos por toda a cidade, por todos os hospitais. Amém. Temos estado na janela, orando, para que Deus tire esse espírito de morte de sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Isso aí é mais uma prova de amor em prática, de amor em ação. Mas aí no finalzinho nos dá mais uma lição, né? Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe, tá? Vou te pedir só para sair com um xizinho ali. Também te amo, muito, muito. Tá bom. Beijo para vocês. Gente, olha só. Essa foi a Ignez Massocato. E agora tem uma outra benção, outra mulher aí gigante para estar apresentando para vocês com mais histórias de amor, para falar um pouco mais sobre o amor, tá? Que é a Karina, que eu falei que hoje eram duas pastoras da minha vida. A Karina foi a pastora mais recente, né, nesses últimos anos. Karina, dá um oi aí pra gente ver em qual... A cena aí pra gente ver em qual
Instagram aí que tu estás, por favor, te manifesta, dá um oi pra gente. E, gente, a Karina, deixa eu ir apresentando ela enquanto o Rodrigo tá aqui procurando para chamar para ela entrar. Gente, a Karina, ela literalmente salvou a minha vida. Ela foi a pastora que estava cuidando da gente, e na época que eu estava lá em Osório ainda, antes de vir para cá, a Karina, ela incomodou o Rodrigo, né? Tá ali, ó. Para ele ir lá no hospital pedir a minha transferência, porque o hospital lá de Osório já estava com suas limitações, né? Não tinha o que fazer. Ô, Karina, pede tu, por favor, para entrar na live, faz um convite aí. Deixou. Ok, nós já te convidamos. E enquanto a Karina está entrando, eu vou apresentando ela, continuar apresentando. Eu quero, deixa eu te dar um oi primeiro, mas eu ainda estou te apresentando. Eu ainda estou falando de ti aqui, tá? Vamos lá. Faz aquela cara de surpresa. Tudo isso é verdade? Eu não sei disso. Mas vamos lá. A Karina, gente, ela também é professora de EBD. Ela forma líderes para trabalhar também com crianças, com adolescentes, com jovens e mulheres. E ela também é uma doutora da vida, ela é colega da doutora Bolota Bacon, que esteve com a gente aqui na live da semana passada. E é aquele tipo de pessoa curiosa, que tudo que ela não sabe, ela vai atrás, dá um show, dá uma aula. E apesar de todo esse currículo gigantesco, ela é, assim, um exemplo de humildade exemplar. Ela não gosta, vai ficar toda envergonhada. E o mais legal, quando pensa que a pessoa com todo esse currículo, ela é chata, ela é aquelas beatinhas, gente, ela é extremamente engraçada, divertida, né? Isso eu tenho uma alegria muito grande das pastoras da minha vida serem muito alegres, né? Serem pessoas que são realmente muito bem-humoradas, né? E eu fico muito feliz por isso, por te ter na minha vida, e por ser essa minha amigona pessoal, que me aguenta nas minhas choradeiras, que me alinha, que me apruma. Te amo. Obrigada por aceitar aí essa live, por falar um pouco desse amor aí, né, que a gente vive na prática e procura aprender cada vez mais, e tem histórias aí para contar. E hoje é isso aí, né? A gente tem história para contar. O Rodrigo dizendo ali, que manda áudios de 30 minutos, né? Áudios não, necessários. É exagero. Exagero. Tá me ouvindo? Tá, estamos te ouvindo. Tá? Ô, Rodrigo, Oi, tu tá Arthur, exagerando, querida. tá? Ele precisa, eu vi. Tati, eu tava chorando aqui já, escutando, né, vocês duas conversarem e... Falar de amor emociona, né? Realmente, salvar vidas, viver para o outro. Eu não tive tempo de perguntar isso para a Ig, e eu vou aproveitar e vou perguntar para ti, porque tu também tem muitas histórias assim. Né? Eu vou começar ao contrário, eu vou começar pelas histórias já contigo. Porque, assim como a gente viu ali, né, a história do bebê que foi salvo por uma questão de amor por alguém que ela nunca tinha visto na vida, né? Eu ia perguntar, é possível a gente amar alguém que a gente não vê? Claro que sim, é possível. Olha, já respondendo, né? Que feio. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu quero contar para vocês que a Karina é aquele tipo de pessoa que... Eu não vou dizer que ela dá a vida dela, mas ela tira dela para dar para os outros. E não é aquele tipo de pessoa que dá o peixe. Você pode dizer, ela é daquelas então que faz tudo pelos outros. Sim, se ela tiver que mobiliar uma casa de alguém, ela mobília. Já vi ela fazer isso. Né? Uma mãe que chegou com os filhos, né, na igreja e não tinha recurso, não tinha como sobreviver. E a Karina foi lá, fez mutirão e era a casa inteira, gente, mobiliada. Foi alugada uma casa, foi cuidado daquela pessoa, tanto do emocional, do espiritual, e ela ainda conseguiu trabalho, porque ela não deu só o peixe, né? Não deu só os recursos, ela ainda ensinou, foi lá, falou de profissionalizante. Então, esse tipo de coisa, de tu parar um pouco, né? De olhar só para o teu umbigo, só para as tuas dores, só para o teu sofrimento, que isso todo mundo tem, mas tu olhar para o sofrimento do outro, naquele momento, eu digo que essas pessoas, né, como a Ignese, como a Karina, se tornam, sim, mulheres maravilha, super-heróis, heroínas, que Deus usa aqui na Terra para fazer a diferença. Porque ali naquele momento ela não está pensando só nela, ela está pensando no outro, isso é terapêutico.
Eu já vi, inclusive, terapeutas falar isso. Te preocupa um pouco com a história do outro, conhece o teu colega de trabalho, vê quais são as necessidades dele, porque tu pensando no outro, tu vai te fortalecer. E é esse tipo de amor que a gente está falando aqui. É aquele amor que não está pensando em tirar proveito, que não está pensando em ganhar algo, né, um salário, tirar vantagem. É aquele amor que faz toda a diferença. E aí a gente quer te ouvir. Então, por favor, fala. Abre aí esse vozeirão, esse conhecimento, fala das tuas histórias, fala o que Deus colocar no teu coração. Tá bom. Estão preparados? Vamos Ô, lá. Rodrigo, verdade. Muitos áudios interrompidos, né, por choros, porque eu sou muito chorona mesmo. Mas outra coisa, a Vanessa ali colocou ela é demais. Nada a ver também, Vanessa. Eu acho que eu tenho algumas fãs aí. Não, gente, eu não acho que é tudo isso que a Tati fala, mas eu recebo porque eu sei que ela é uma mulher de Deus, né? E claro que a gente às vezes não consegue se enxergar, enfim, né? Mas eu tento sempre ser movida pelo Senhor, assim, né? Então, às vezes a gente nem quer, às vezes, fazer tais coisas, né? Mas por entendimento e por aquilo que o Senhor brota, né? Faz brotar no coração da gente, a gente se move e realmente faz, né? Por amor mesmo. E tu perguntou se é possível, né? Amar sem conhecer, foi essa a pergunta que tu me fez? Sim. Agora falou tanta coisa. Eu acredito a live é tua, fica à vontade. É possível sim a gente amar sem conhecer, né? Porque eu penso que o amor, em primeiro lugar, é Deus, né? Deus é amor. E ele é o exemplo do amor também, né? Que nem a pastora estava falando antes, toda a demonstração, a maior demonstração, o maior exemplo de amor foi realmente retratado por Deus, né? Quando enviou o filho dele por causa de nós. Então, não existe amor, né, comparado ao dele. Hoje, inclusive, eu recebi uma visita aqui em casa para almoçar e a gente falou sobre amor, né? E eu disse, olha que interessante, vou falar sobre isso de noite, a gente falando. E eu disse para ele que eu consigo entender, né, o amor de Deus por mim, né, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, né? Eu acho que porque eu vi que tu fez uma pergunta também para a pastora antes sobre como a pessoa consegue demonstrar amor quando ela não recebeu, né, aquele amor. Se é possível isso. Eu acredito que em partes eu vivi isso. E eu me pergunto como que eu consigo amar tanto os meus filhos, né? E amar tanto, às vezes, as pessoas, né? Porque não é sempre que eu amo, tá bom? Mas como que eu consigo fazer isso? Não existe outra explicação, né? Às vezes eu me debato muito, mas não existe outra explicação, senão o amor de Deus pela minha vida, né? O resgate dele, né? Pela minha vida, e eu consigo enxergar que em todos os momentos, né? Eu tive ele me livrou de muitas coisas. E eu sempre glorifico, assim, a Deus, porque eu consigo amar, eu consigo fazer algo por alguém por causa dele. Porque eu tenho ele na minha vida. Porque ele é a minha força, né? E eu estava assistindo a doutora Rosana Alves esses dias, e ela falou justamente, né, a neurocientista, psicóloga, ela falou justamente isso que há pouco tu falou, sobre que não existe outro sentido, né, para que a gente seja curado, para que a gente viva bem, se não se envolver com o próximo, né, se não se doar para o próximo. Então, isso faz sentido, né, a gente consegue, às vezes, esquecer dos nossos problemas, entregar os nossos problemas para Deus, quando a gente olha para o outro, né. Então, realmente eu vejo que Deus nos move, é isso que está no coração de Deus, assim, né? Que a gente possa, né, fazer com que Ele apareça através do nosso amor, né? Demonstrado nas nossas atitudes, nas nossas ações. E
E não tem como falar de amor, como pedir para falar de amor, se a gente não lembra da passagem lá de Coríntios, né? Que nem a pastora leu. E eu achei engraçado que eu fui escutar o teu áudio há pouco tempo, aquele sobre que falar lá de Coríntios, que fala sobre amor, lá Coríntios 3. E aí eu disse, ainda bem que eu não tinha escutado, porque a gente sempre lembra, né, dessa passagem. E eu não vou ler de novo, né, porque ela já leu, mas é muito interessante, né, toda essa passagem, inclusive o versículo 13 foi o versículo que eu e o Márcio, na verdade, escolhi no nosso casamento, né, que fala sobre que permanece a fé, a esperança e o amor, né, que o maior desses é o amor. Mas no versículo 5 ali, fala que o amor, ele não procura os seus próprios interesses, né? Então, assim, queria falar do versículo 5 e do versículo 7, que tem ali também, que fala sobre que o amor tudo suporta. E é bem isso mesmo, né? Porque se nós formos procurar os nossos interesses, a gente não vai querer sair da nossa zona de conforto, a gente não vai querer, sabe, passar por situações às vezes para ir ajudar uma pessoa, para ser luz na vida daquela pessoa, porque muitas vezes é confortável para a gente permanecer onde a gente está, né? Então, se eu pensar nos meus interesses, nos meus sentimentos, eu não vou me mover da onde eu estou, né? E no versículo 7, sobre que tudo suporta, né? O amor. Quantas coisas a gente passa, né? Quando a gente ama, quando a gente entende que precisa amar. E tu pediu, né, Tati, que eu desse um exemplo, assim, né, de alguma situação. E só me veio um exemplo, assim, na minha mente, né? Eu já tô chorando antes de falar. Não. Eu acho que eu tenho vários. Mas um especial para eu falar, né? Não posso falar um monte aqui, porque senão o Rodrigo vai me barrar, entendeu? E eu pensei assim, porque eu comecei num trabalho, como eu te falei, né? Um trabalho... Voltei para o meu antigo trabalho de 8 anos atrás. Então, eu tô numa adaptação de horário, né? Então, tá uma correria e eu disse, meu Deus, é a minha primeira live. Dá um frio na barriga, porque eu não sei como fazer live, né? Eu sei que tem que ser uma coisa bem despojada, natural, né? Dá um frio na barriga, eu disse, o que vai ser, né? A Tati é louca, né? Me convidar para fazer uma live, olha só. E aí, tu falou, não, é uma coisa bem natural, vamos lá, não precisa ficar nervosa. Eu disse, meu Deus, que guria doida. E aí, eu pensei assim, o que eu vou falar? Qual o exemplo que eu vou dar, né, de amor, assim. E daí, olha o Arthur, o meu outro fã, tá parecendo profissional, mãe, só segue. Lindo. Mas assim, eu me lembrei, olha o que eu tenho aqui. Olha, gêmeos! Tchim-tchim! 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 Ai, que lindo! Momento marketing, propaganda. Você lembra? Na célula? Na célula eu ganhei. Lá pro Agual, Rodrigo. E eu lembrei, agora sim, tu vai ver agora sim. Eu lembrei de falar de algo que eu creio que refletiu muito o amor de Deus. Não é glória para mim, né? É glória pro Senhor, porque que nem eu tava olhando aí, tu conversar com a pastora, e que nem você se conhece há muitos anos, pelo visto, né? E ela falou de algo que toca muito meu coração, que são as crianças, né? E eu disse, eu já tava chorando, eu disse, ela vai me chamar e eu vou estar chorando antes de começar a falar. E então eu pensei, eu vou falar sobre isso, porque realmente eu senti no meu coração. Pode até parecer que, sei lá, não tenho o que falar, não me lembro de mais nada.
Porque eu entendo que, de repente, é para eu falar sobre isso. Aí eu estou enrolando. Ô, Karina, sabe que aqueles programas, sabe aqueles programas que fica lá, vamos abrir o envelope e não abre nunca o envelope. Vamos contar. É que eu fiz curso. Tá, é que eu fiz curso. Peraí, falta o microfone, então. Não. Ô, Tati, eu quero falar sobre o que aconteceu entre nós, assim, entre a nossa família, né? Eu sei que foi um momento, vou voltar lá na história da Tati, mas realmente foi o que veio no meu coração para eu falar, assim, porque a gente não se conhecia tanto, né? E a nossa história, eu vejo Deus sempre no centro, assim, Deus nos movendo, Deus nos aproximando. E quando eu lembrei, quando eu ouvi a pastora falando sobre as crianças, sobre evangelismo, vai para o intervalo. eu me lembrei do motivo que te levou a chegar até nós, né? Que foi a questão da igreja das crianças, né? A questão do Davi, a questão do Samuel, adolescente, não é mais criança, tá, Samuel, se tu estiver escutando. E eu sempre vi Deus, assim, porque eu digo, meu Deus, eles são pastores, eles têm uma certa bagagem, o Rodrigo nem tá aqui, olha a cara desse homem, ele nem quer estar aqui do nosso lado. E eu sempre vi Deus, assim. Ele entrava assim... Muito simpático, assim. Querido, muito querido, assim, sempre. Rodrigo. Mas, não, brincadeiras à parte, né? Eu me lembrei de tudo que aconteceu realmente quando a Tati adoeceu, do amor realmente gerado no meu coração, no coração do Márcio, mas eu vou falar de mim, né, aqui. Do meu amor pela vida, pela família de vocês. E eu digo, como que pode isso, Deus? Como que pode, né? A gente não conhece a pessoa, a gente sabe que ela tem uma bagagem, a gente tem um desejo de que os sonhos de Deus, né, se cumpram por completo na vida dessa família. E a gente disse, eis-me aqui, Senhor, usa a nossa vida, nós somos tão pequenos, mas a gente quer servir essa família. E, de repente, quando as coisas começaram a se encaminhar, né? Quando o Rodrigo começou a ficar na célula, gostar de tomar café na minha casa. Até pão de alho. Pão com 5 cabeças de alho. E quando as coisas começaram a ficar assim, que a gente viu, nossa, agora vai acontecer grandes coisas. E uma grande coisa aconteceu. A Tati ficou doente, né? E só Deus sabe o quanto realmente o amor, assim, multiplicou, sabe, naquele tempo. O Rodrigo sabe. O Rodrigo acho que sabe um pouquinho. Porque eu me questionava, como que pode, Deus? Como que pode... Eu não tinha contato com a Tati, eu não tinha contato com o Rodrigo, e era algo tão forte, que eu entendo como sendo o amor de Deus me movendo para fazer o que eu fiz, que não foi nada, entendeu? E o pouco que eu fiz foi porque Deus me moveu a fazer, não foi por mim, foi por Ele. E esse exemplo, para mim, é um exemplo de amor, porque eu não consigo enxergar eu amando vocês da forma que eu amei, que eu amo, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o amor maior em mim, né? Então, eu não tinha outro exemplo para dar, senão esse, porque realmente, quando eu penso em tudo que aconteceu, quando eu penso em tudo que a gente viveu, quando eu penso que eu daqui sofria muito, e eu não estou dizendo, assim, eu sei que o mundo todo se moveu, né? Deus moveu muitas pessoas, mas eu preciso dar esse exemplo. Não pelo que eu fiz, olha o meu vermelhão, não pelo que eu fiz, mas eu quero ressaltar, engrandecer, assim, o Senhor, porque foi Ele, por causa dEle, eu consegui fazer algo por vocês.
se não fosse ele, eu não conseguiria me mover da onde eu estava. Eu nem me sensibilizaria com a situação do Rodrigo e tantas outras coisas que a gente passa. Pode falar? Ô, Karina, quero falar duas coisas. Primeiro, que nós não combinamos isso, tá? Eu não sabia que ela ia falar isso. Eu não estou aqui para fazer, né, sensacionalismo, que eu brinquei ali de programa de televisão, né? Longe disso. E até porque eu não vou correr o risco de perder minha salvação mentindo aqui para vocês na live, mas eu preciso contar. Inclusive, eu estou contando isso no livro, eu já pedi permissão para a Karina, mas eu vou falar bem rapidinho aqui, porque a Karina está no livro, gente, porque ela ficou comigo no hospital, em seguida que eu baixei lá em Osório, porque a gente tem 2 meninos, a nossa família toda mora aqui em Porto Alegre, e para o Rodrigo ir em casa, dar a janta para os meninos, porque ele saiu para ir ali me levar no hospital e já voltava. E eu fui ficando, e a Karina, o tempo todo do meu lado. Gente, eu vomitei na Karina. A Karina teve que me levar no banheiro, porque eu não sentia minhas pernas, eu não conseguia segurar uma folha. Eu não conseguia segurar uma folha. E eu não sei nem como. Tem coisas que eu não consigo me lembrar, né? De algumas coisas que aconteceram lá no hospital. E o mais doido de tudo isso foi que a Karina insistiu insistentemente para o Rodrigo, né? Até 2 horas da manhã para ele ir lá falar com o médico. E se não fosse aquilo ali, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui para contar nessa live, escrever o livro. E a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Porque as pessoas, os profissionais da área da saúde lá, estavam vendo que o hospital não tinha mais o que fazer, os médicos não sabiam mais o que fazer, e ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, porque até hoje não descobriram qual é, né, a doença autoimune que eu tive. Então era algo totalmente desconhecido. Todo mundo cria e esperava alguma coisa, mas de repente aí, né? Então realmente foi algo, foi usado por Deus, de verdade. Foi o Espírito Santo que te incomodou para que o Rodrigo fosse lá e tivesse força, porque ele também estava bem cansado, né, de chegar lá de novo, falar com o médico que estava bem resistente, que não queria, né, que eu saísse de lá. Isso aí. Vou pedir aí para te finalizar, falar mais alguma coisa sobre amor, porque eu tô também aqui, agora já queria chorar um pouco. Agora eu quero rir. Não, mas eu quero sempre ressaltar, né, que o que nos move sempre é Deus, assim, porque a gente não consegue fazer nada se a gente realmente não tiver sensível, né? Muitas pessoas, às vezes, elas são muito bondosas e elas nem entendem que é o Espírito Santo de Deus agindo na vida delas, né? E a gente que entende, a gente que, né, que entende um pouquinho, para, Rodrigo, senão eu vou chorar de novo. A gente que entende só um pouquinho, de repente, mais, né? Porque a gente tem muito que aprender. A gente vê que é Deus, assim. Eu não consigo falar outra coisa, porque realmente o maior exemplo de amor é o próprio amor, que é Deus, né? Ele é o maior exemplo. Ele é o amor. Então, eu escutando vocês duas conversar antes, tu e a pastora, assim, eu pude fazer Tava me lembrando, assim, dessa nova etapa que a gente tem vivido agora também, eu e o Márcio, aqui como família, né? A gente começando um trabalho em Tramandaí, assim, né, de igreja lá, e sendo que a gente não pode estar, né, no prédio agora por causa dos decretos, e realmente Deus tem mexido, assim, dentro de mim, tem algumas coisas que eu não consigo compreender, eu não tenho resposta ainda, mas eu sinto que é o amor, entendeu? Porque eu quero me mover, sair da onde eu estou, para fazer algo em prol de alguém, para levar o amor até eles, né? Que é Jesus. Então, a gente tem planos de estar lá em Tramandaí, de estar naquele bairro lá, sabe, com projetos, com evangelismo, né? Porque a gente entende que a gente precisa levar esse amor que Deus tem entregue para nós, que Deus já entregou, né? Então, realmente, assim, o que eu tenho para dizer é que é muito bênção a gente estar com amigos, a gente ouvir os amigos. Pena que a gente não pode, agora, nesse tempo, estar em tanto contato, assim, físico, né? Porque eu não consigo me enxergar de verdade, assim, sem comunhão com as pessoas. Porque eu não acredito que Deus me criou
que Deus me salvou para que eu viva isolada dos outros, para que eu preciso de pessoas na minha volta, né? Eu quero isso e eu preciso ser luz na vida dos outros. Então, toda a honra sempre para o Senhor. Não existe outro motivo, eu entendo isso para minha vida. Não existe outro motivo senão dar sequência no exemplo, no modelo que Jesus deixou para nós. E nós temos uma missão aqui. E essa missão, ela precisa, sim, que o amor apareça. E ela tem a ver com o próximo, né? Por isso que eu sempre quero te servir. Eu sempre vou querer servir vocês naquilo que for preciso, né? Naquilo que for necessário. Eu amo vocês de coração, né? E eu quero sempre ser instrumento de Deus na tua vida, na vida da Vanessa. Eu não conheço muitas pessoas que estão aí, mas na vida de todas as pessoas que o Senhor apresentar na minha frente. Amém. Amém. Karina, infelizmente, aqui o Instagram daqui a pouco vai tirar aqui o nosso espaço. Já vou terminar, mas eu quero agradecer, assim, porque quero agradecer essa oportunidade mesmo de poder estar aqui, passando por cima dos meus medos, dos meus receios, sabe? Porque eu creio que tudo isso faz parte do projeto de Deus. E a Valentina disse para mim: mãe, por que tu não desiste dessa live, então? Eu estava conversando umas coisas com ela, eu disse: não, filha, a mãe se prontificou, a mãe tem um compromisso, e a mãe, mesmo com alguns sentimentos, a mãe vai em frente, eu vou encarar, e a gente precisa encarar, a gente não pode retroceder. Eu te agradeço por isso, porque tu está sendo instrumento de Deus na minha vida. Amém. Tá bom? Eu quero registrar aqui em voz alta o comentário do Rodrigo, que ele botou ali, ó: Karina, não tenho palavras para descrever a gratidão que sinto por vocês. Né? Eu faço dele as minhas palavras, né? Agradeço muito por ter aceito o desafio. Né? Outro dia eu quero contar a história do sapo, porque não é todo mundo que conhece a história, não dá tempo agora. Vai sair aqui. E eu te agradeço muito, obrigada por ter aceitado. Ainda tem mais algumas coisinhas para falar aqui no final. E, ó, muitos beijos para ti, Karina, tá? Para todos vocês aí que moram no nosso coração, tá? Essa live vai ficar salva, depois a gente compartilha para outras pessoas aí, tá bom? Beijo, Davi. Beijão. Amado. Beijo, Vanessa. Beijo, Samuel. Tchau. Tchau. Gente, olha só. Eu preciso falar para vocês, né, que essa live aí sobre amor e paixão, porque na semana que vem a gente vai ter uma live que é o Dia do Jovem, né? E a gente vai estar trazendo uma jovem para estar conversando. Se alguém aí chorou nessa live, prepara os lencinhos para a próxima, porque é uma história de superação, uma história assim, extremamente impactante, né? Só deixar com um gostinho assim, de quero ver essa live. Ela era adolescente, ela ainda é bem jovem, né? Mas ela sofreu um acidente de carro onde a mãe dela perdeu parte do cérebro. Então, imagina como está a mãe que sobreviveu e essa menina, o que eles têm passado e como Deus tem usado a vida dela e como ela tem vivido, inclusive, o amor de Deus. Ela vai estar falando um pouco sobre essa história aí, né? Ela vai estar dando testemunho e contando para vocês. E para encerrar isso aqui, vou te pedir aí, abre o teu coração, abre o teu entendimento, porque o verdadeiro amor, ele sim envolve paixão. A gente ficou mais no amor, não falamos muito na paixão. Mas a paixão é aquilo que a gente sente, né? É aquilo que a gente sente na nossa pele, aquele arrepio, aquela sensação que a gente sente com a adrenalina, aquele frio na barriga. A paixão faz parte, assim, das nossas vidas. E a gente tem que ser, assim, apaixonado por Jesus, apaixonado uns pelos outros. E lembrando que tudo se resume em amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande segredo da vida. Se a gente entendesse, todos nós como seres humanos, e conseguíssemos nos colocar mais no lugar do outro, a gente viveria num mundo muito melhor. Né? A gente com certeza viveria coisas muito mais incríveis e teríamos uma vida melhor. Então, é importante que você se ame, você que às vezes se coloca para baixo, acha que não é grande coisa, você precisa se amar. Então, ame a si próprio, ame a Deus, ame o próximo e as coisas vão acontecer.
você vai conseguir passar por situações bem difíceis, por situações bem complicadas, porque o amor, ele tudo pode, ele tudo suporta, e ele faz a gente passar por aquela situação com entendimento, nos tornando uma pessoa melhor, nos tornando uma pessoa mais vitoriosa, uma pessoa realmente com algo a mais, e a gente consegue, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, nesse espírito aí, né, de amor, a gente se despede de vocês. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Compartilha aí essa live, compartilha amor e recebe aí, ó, aquele abraço bem apertado com muito amor, tá? Beijão e até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau.